Imagine passar a eternidade em um lugar de tormento incessante, onde o fogo nunca se apaga e a dor nunca cessa. Esse é o cenário aterrador que muitas doutrinas tradicionais pintam sobre o inferno. Mas será que essa visão é realmente verdadeira? Será que o Deus que conhecemos manteria alguém em sofrimento eterno? Essa ideia provoca angústia em muitos, alimentando um medo descomunal do inferno, o que alguns chamam de radefobia. Se você já sentiu essa inquietação, você não está sozinho. Mas e se eu te dissesse que há outra perspectiva sobre o inferno? Uma que faz muito mais sentido quando consideramos a justiça divina. Assista o vídeo até o final e vamos explorar juntos essa visão diferente e descobrir o que realmente significa fogo eterno nas Escrituras. Quando falamos sobre o inferno, a imagem que nos vem à mente é de um lugar de tormento eterno, onde os ímpios ardem para sempre no fogo. Mas será que essa visão corresponde realmente ao que a justiça divina propõe? É difícil imaginar um Deus amoroso e justo mantendo pessoas em um tormento eterno sem fim, sem qualquer possibilidade de redenção. Essa ideia nos leva a questionar se o conceito de fogo eterno, como foi tradicionalmente ensinado, não está sendo mal compreendido. Afinal, como poderia um Deus que é a fonte de toda a vida, permitir que seres continuem existindo separados dele, apenas para sofrerem? Pensemos juntos, se a vida só existe em Deus, como os condenados poderiam continuar existindo para sempre no inferno? Parece contraditório, não? Essa percepção de um tormento sem fim desafia nossa compreensão de justiça divina, que deveria ser equilibrada e justa. Em uma análise mais profunda, podemos ver que o conceito de fogo eterno pode estar mais relacionado às consequências eternas da separação de Deus do que ao tormento eterno em si. Seria justo que os crentes fossem salvos e os ímpios condenados a sofrer para sempre, sem qualquer esperança de alívio? Quando observamos a doutrina tradicional à luz da justiça divina, a eternidade do inferno se torna ainda mais desconcertante. A ideia de que as almas serão mantidas vivas apenas para sofrerem eternamente levanta questões sobre a vitória do mal sobre o bem. Se os ímpios permanecem eternamente em tormento, o diabo não estaria de certa forma vencendo, ao manter a dor e o sofrimento vivos? Não seria mais coerente que o inferno simbolizasse a destruição completa, onde o mal é extinto e a justiça de Deus prevalece, trazendo paz e fim ao sofrimento? Essa reflexão nos leva a reconsiderar o que realmente significa fogo eterno. Ao invés de um tormento sem fim, não poderia esse fogo simbolizar as consequências eternas da separação de Deus? Uma separação definitiva, onde aqueles que rejeitam a vida em Deus simplesmente deixam de existir, sem qualquer forma de tormento eterno? Deixar o conceito de tormento eterno para trás pode nos abrir novas perspectivas sobre o que significa realmente estar separado de Deus. Vamos então, explorar o que essa separação implica e como ela se manifesta tanto nos crentes quanto nos ímpios. É comum ver pessoas sendo consumidas pelo medo do inferno, uma condição que alguns chamam de radefobia. Esse medo não escolhe credo, tanto religiosos quanto ateus podem ser atormentados pela ideia de um tormento eterno. A noção de um inferno de fogo eterno, onde as almas são condenadas a sofrer para sempre, pode causar uma angústia profunda, que muitas vezes se manifesta em ansiedade e desespero. Mas será que esse medo descomunal é justificado? Talvez, ao compreender melhor a natureza de Deus e sua justiça, possamos aliviar esse temor que consome muitos corações. A espiritualidade, paradoxalmente, pode tanto aumentar quanto diminuir esse medo. Quando compreendemos que a justiça divina é equilibrada e que Deus é amor, nosso temor do inferno tende a diminuir. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos que o inferno pode não ser o que nos foi ensinado por tradições humanas. Ao invés de focarmos no fogo eterno, talvez devêssemos focar na separação de Deus, que é a verdadeira tragédia. Nesse sentido, cultivar uma espiritualidade saudável, que nos aproxime do amor divino, pode ser o caminho para vencer esse medo irracional. Interessante é observar que o medo do inferno muitas vezes não vem de uma compreensão profunda das Escrituras, mas de doutrinas tradicionais e interpretações humanas. Quando estudamos a Bíblia com um coração aberto, percebemos que a justiça de Deus não se alinha com a ideia de manter pessoas sofrendo eternamente. O verdadeiro temor que deveríamos ter é o de nos separarmos de Deus, a fonte de toda a vida. Essa separação é o verdadeiro inferno, pois sem ele, não há paz, amor ou propósito.
Talvez o maior erro seja interpretarmos o inferno literalmente, sem compreender suas implicações espirituais. Por isso, ao invés de temermos o inferno como um lugar de fogo eterno, deveríamos nos concentrar em viver uma vida que nos mantenha próximos de Deus. Afinal, o que pode ser mais terrível do que a separação de Deus? Essa separação traz consigo consequências eternas, que podem ser muito mais devastadoras do que qualquer fogo literal. Então, vamos nos perguntar, estamos vivendo de forma a nos aproximar ou a nos afastar de Deus? Essa reflexão pode transformar o medo em uma motivação para uma vida de propósito e conexão com o divino. Quando pensamos na doutrina tradicional do inferno eterno, é difícil conciliar essa ideia com a justiça divina. Será que faz sentido acreditar que Deus, sendo amor e justiça, manteria os ímpios em tormento eterno? Essa visão parece mais um reflexo de medos humanos do que de uma compreensão verdadeira da natureza divina. Afinal, se Deus é a fonte de toda a vida, como poderia a vida existir eternamente separada dele? Acreditar que os ímpios permanecem vivos para sempre no inferno pode, de fato, ser uma vitória do mal, não da justiça divina. Essa doutrina tradicional nos leva a imaginar um Deus vingativo, que se compraz em ver suas criaturas sofrendo sem fim. Mas isso realmente faz sentido? A justiça divina, que é perfeita, não poderia permitir um tormento eterno, pois isso significaria que o mal nunca é realmente vencido. Em vez disso, poderíamos entender que a verdadeira morte é a separação completa de Deus, sem possibilidade de retorno, onde não há mais vida, mas um fim definitivo. Essa interpretação não apenas faz mais sentido, mas também nos aproxima de um entendimento mais profundo do que significa justiça divina. A vida só existe em Deus, e estar separado dele é estar em estado de morte. Portanto, manter alguém vivo no inferno, em eterno sofrimento, não parece coerente com a mensagem de amor e justiça que encontramos nas Escrituras. Quando olhamos para o inferno através dessa lente, percebemos que ele não é um lugar de vida, mas de morte final. A ideia de um inferno eterno com almas condenadas vivas para sempre pode ser uma distorção da mensagem bíblica. A vitória do diabo não está em manter os ímpios vivos para sempre, mas sim em separá-los de Deus. Assim, a verdadeira justiça divina pode ser vista não na perpetuação do sofrimento, mas na consumação da morte para aqueles que escolhem se separar de Deus. Esse entendimento nos dá uma nova perspectiva sobre o inferno e nos desafia a repensar nossas crenças tradicionais. Ao questionarmos essa doutrina, não estamos desafiando a justiça de Deus, mas buscando uma compreensão mais profunda e coerente de seu caráter. Vamos continuar essa reflexão e ver onde ela nos leva em relação ao conceito de fogo eterno e suas consequências. Quando ouvimos o termo fogo eterno, é comum imaginarmos um lugar onde as almas dos ímpios queimam para sempre. No entanto, será que essa é a interpretação correta? Talvez o fogo eterno não se refira a um tormento sem fim, mas às consequências permanentes de uma separação definitiva de Deus. Essa separação é o verdadeiro tormento, um estado em que não há retorno, onde a vida, que só existe em Deus, é completamente extinta. Nesse sentido, o fogo eterno representa o fim absoluto, não uma tortura incessante. Essa perspectiva muda completamente nossa visão do inferno. Ao invés de uma câmara de tortura eterna, o fogo eterno simboliza as consequências inevitáveis de se afastar de Deus, o que leva à morte eterna. Esse conceito é mais alinhado com a justiça divina, onde as escolhas têm consequências finais, mas não perpetuam um sofrimento sem propósito. É como se o fogo representasse a destruição completa, a aniquilação da existência, e não um lugar de sofrimento contínuo. Dessa forma, Deus, em sua justiça, não perpetua o mal, mas o elimina de uma vez por todas. Podemos pensar no fogo eterno como uma metáfora para a gravidade das consequências de se afastar de Deus. Quando escolhemos viver separados de Deus, estamos escolhendo a morte, não apenas física, mas espiritual e eterna. E essa morte não é um estado de tormento consciente, mas a ausência total de vida. Isso nos faz refletir sobre o quão importante é a nossa conexão com Deus, pois é Ele quem nos dá a vida. Sem essa conexão, tudo o que resta é o vazio, a inexistência. Portanto, o fogo eterno não é um lugar, mas um destino final e irrevogável. Essa interpretação do fogo eterno também nos oferece um vislumbre de esperança, pois enfatiza a escolha que cada um de nós tem.
Podemos escolher viver em comunhão com Deus e experimentar a vida plena, ou podemos optar pela separação, que leva ao fim absoluto. O verdadeiro tormento não está em um sofrimento eterno, mas em perder a oportunidade de viver em Deus. Com essa visão, entendemos que o fogo eterno é, na verdade, uma advertência das consequências de nossas escolhas, e não uma punição cruel e sem fim. Diante de tudo o que exploramos, fica claro que entender o verdadeiro significado do inferno é fundamental para nossa fé e paz espiritual. Não se trata apenas de aceitar passivamente uma doutrina, mas de questionar, refletir e buscar uma compreensão mais profunda da justiça divina. Pense em como essa nova visão pode transformar sua relação com Deus, afastando o medo e trazendo mais amor e confiança para a sua caminhada espiritual. Agora, eu te pergunto, como você vê o inferno? Está pronto para mudar sua perspectiva e abraçar uma fé mais consciente e esclarecida? Se sim, continue essa jornada conosco. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Juntos, vamos explorar cada vez mais as verdades profundas da fé.